eu estou realmente surpreso com o caminho que o War of Why tomou. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de War of Why, episódio 19. Gente, penúltimo episódio de War of Why e meu Deus do céu, que loucura foi esse episódio? A gente precisa discutir tudo que aconteceu nesse episódio, porque temos aí Ati, boy lixo, sim. Não vou passar pano pro Ati, porque o que ele fez foi uma servergonhice e a gente vai comentar tudo aqui nesse vídeo. Mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Estamos rumo a 6.000 inscritos, então por favor, vamos bater essa meta antes de 2023, me ajude a bater 6.000 inscritos antes do ano acabar. Se inscreva aqui no canal, chama seu cachorro, seu gato, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua prima, sua amiga, todo mundo que gosta de BLs para se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que eles não vão se arrepender. Então se inscreva aí, gente, me ajuda a bater essa meta. E caso você possa e queira me ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro aqui do canal. Sendo um membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a produzir vários conteúdos aqui pra vocês. Para os membros tem vídeos exclusivos, vlogs de eu assistindo séries que eles escolhem para eu assistir. Olha que legal, se você for membro, você vai poder escolher uma série por mês pra eu poder assistir e eu fazer vlogs pra vocês com as minhas reações assistindo as séries. E gente, eu não vou ser modesto aqui, os vlogs estão sensacionais, ainda mais que eu estou assistindo Cutie Pie e assim, tá me irritando um pouquinho. Então seja membro, porque eu acho que vocês vão gostar bastante. Enfim, já dei todos os meus recadinhos aqui, bora pra esse vídeo, porque este episódio de War of Why pegou fogo. Primeiramente, eu preciso dizer aqui pra vocês que esse vídeo vai ser complicado colocar insert pra vocês, porque todo vídeo de War of Why eu tô tendo aí um probleminha pra monetização, e esse vídeo eu decidi não colocar insert pra eu não ter aí probleminhas com a monetização do vídeo e eu conseguir ganhar um dinheirinho com ele. E também, gente, porque esse vídeo aqui, se eu fosse colocar insert, ele não seria monetizado de forma alguma, por causa que o episódio, ele teve várias cenas hots ali, e as cenas hots de War of Why, elas pegam fogo de verdade, então assim, é muito complicado eu mostrar as cenas aqui pra vocês. Então me desculpem, porque esse vídeo não terá inserts, vai ser bem complicado. No máximo eu vou tentar aí colocar alguma fotinho aí, só pra ter uma referência do momento que a gente tá ali, beleza? Então bora lá. Esse episódio começa com a gente vendo ali o Ati, ele meio que flertando ali com o Most por mensagens, eles conversando ali, pra eles irem lá pro set, pra eles comerem um macarrão, que ele preparou um macarrão ali pra ele. A gente vê eles ali conversando por mensagens. Então a Tia, ele acaba encontrando a Fern ali sentada na calçada, e a Fern tá conversando com um cara, e esse cara tá falando pra ela: "Oh, para de ser boba, o Ati só tá dormindo com você, mas você acha que você tem futuro com ele? Você nunca vai conseguir ficar com ele, para de dormir ali com ele." O cara fica falando umas coisas assim pra ela, e ela meio assim, que fica pensando naquilo que o cara fala, e ela começa a notar algumas coisas ali na relação de Most e Ati, e começa a perceber que tem uma coisa errada ali na relação dos dois. Ela começa a perceber que talvez ela esteja sendo enganada ali pelo Ati. Então Ati, ele convida a Fern pra ir lá comer macarrão junto com o Most, e ela vai. E quando eles chegam lá, eles começam a comer macarrão. O Most, ele entrega um macarrãozinho ali pro Ati, tá todo temperadinho, o Ati começa a comer, e aí ele suja a boquinha, o Most vai lá, limpa a boquinha do Ati, e obviamente, gente, a Fern vendo tudo aquilo, ela tá falando: "Meu Deus, eu tô sendo corna, eu não quero ser corna." E aí, obviamente, ela fica com ciúmes, ela sai dali e deixa os dois ali. E o Most, ele fica assim: "Ai, o que tá acontecendo aqui? Por que ela saiu de repente?" E o Ati, gente, ele se faz desentendido. Ele fala assim: "Ah, eu não sei. Talvez ela não esteja num dia bom, talvez ela já esteja cheia." Gente, Ati, eu não vou passar pano pra você, não. Então Ati, ele vai ali atrás da Fern, ele começa a conversar ali com ela, e ele pede desculpas por ele não ter respondido as mensagens dela ali no dia anterior, porque ele chegou em casa e ele foi direto pra cama porque ele já queria dormir. Ele fala isso ali pra ela, que foi
foi por esse motivo que ele não respondeu as mensagens dela. E a gente viu ali no episódio anterior, que eu esqueci de falar no último review, que a gente termina ali com ela mandando mensagem ali pra ele, só que ele tava ali transando com o Moss, então ele não respondeu, né? Então ele dá essa desculpinha esfarrapada aí pra ela, dizendo que ele não respondeu porque ele tava muito cansado e ele foi dormir. Mas a gente sabe que ele tava fazendo outra coisa ali, tava se cansando de outra forma, né? Então ele jura ali pra ela que ele tava lá muito cansado, que ele tava dormindo, e ele vai e fica ali agarradinho com ela, fica dando beijinhos nela, ela fica, alguém pode nos ver, tipo, ele fica muito fofinho ali com ela, falando que ela é a namorada dele, e gente, boy lixo que se chama boy lixo sim. Eu entendo, se fosse o caso do Ati, ele está entendendo ali a sua sexualidade, não sei, talvez foi a primeira vez assim, foi só no impulso, mas gente, ele sustenta a mentira o episódio inteiro, ele transa com o Moss de novo, e ele não faz a mínima ali, não fala nada pra Fern. Se ele pelo menos tivesse ali falado pra ela, vamos dar um tempo aqui, eu tô entendendo aqui a minha sexualidade, não sei, ele tivesse conversado um pouquinho ali com ela, falar alguma coisa pelo menos, pedido um tempo mesmo, que não queria mais ficar ali com ela, não precisava nem estar falando que era esse o motivo, eu entenderia, mas não, gente, ele manteve o segredo e manteve o relacionamento ali com os dois, então assim, é boy lixo sim. Então a gente vê aquela cena ali, onde o Ati, ele tá lá no vestiário, junto com o Moss, e aí os dois começam a se pegar ali, eles estão gravando aquela cena, então a Fern, a personagem dela, ela chega nesse momento, e a personagem dela é aquela personagem Fujoshi, né, que sempre shippa o personagem principal ali, só que quando ela chega, ela não consegue ali conter, né, gente, obviamente, ela vê aquela cena, e ela começa a sentir ciúmes, ao invés de começar a atuar ali. Também acho um pouco errado, né, que a atriz, ela tem que saber ali diferenciar o seu papel, mas eu entendo o lugar ali da Fern, que ela está se sentindo traída ali pelo Ati, né, porque ela tá desconfiada de tudo, e ela começa ainda a ver ali, depois que o diretor fala, você tem que agir como uma menina que quer shippar os dois, não como uma esposa ciumenta. E aí os produtores que vão lá fazer maquiagem, os maquiadores, figurinistas, vão lá ajustar ela, e eles ficam falando, eles estavam fazendo a cena, eles estavam muito pertinho, eu tava quase shippando os dois, eles precisavam ficar dessa forma, todo mundo juntinho desse jeito. E aí essas minhocas começam a entrar mais ainda na cabeça dela, e ela começa a entrar nessa piração louca. Meu Deus do céu, eu tô sendo chifrada, eu tô sendo traída, tem alguma coisa acontecendo ali com os dois. E ela começa a entrar nessa noia toda ali na cabeça dela. Noia que é verdade, né, gente? A gente aqui não pode culpar a Fern, gente, porque aqui ela foi super enganada. É óbvio que ela tava ali trabalhando junto com o Pi, é óbvio que ela tava trabalhando ali junto com o Pi, mas que ela foi traída ali pelo Ati e que eles estavam mantendo tudo em segredo, e ali eles tiveram, tipo, um contrato ali, um contrato não, um acordo de que o relacionamento deles não era um relacionamento aberto, então ela foi traída, e ali quem tá errado é o Ati, sim. Então depois dali, o Moss, ele tá ensaiando ali uma fala, onde ele tem que falar, você tem sentimentos por mim, ele tá pensando ali de como que ele vai falar essa frase ali na atuação dele, né? E aí o Ati, ele chega ali por trás dele e começa a falar assim, se você quiser falar isso, você fale diretamente para mim. Ele começa a falar uma coisa assim para o Moss, e acaba que começa a rolar um clima ali entre os dois, e vai esquentando ali o clima entre eles, e o Moss pede pra ele fazer a mesma coisa que ele fez ali com ele na noite anterior, ali no set mesmo, porque se chegar alguém ali, eles falam que eles estavam só criando conteúdo. E aí, gente, o Ati, ele fica meio apreensivo ali, mas ele acaba cedendo, ele vai, coloca a mãozinha ali dele no meio das pernas do Most, e os dois, eles vão se aproximando ali, parece que os dois vão meio que beijar, mas aí eles são interrompidos, e aí depois eles estão ali fazendo uma live junto com a Fern. E aí eles estão fazendo a live ali, e o pessoal começa muito a shippar os dois, começa a fazer várias perguntas ali, e aí eles perguntam se o Moss e o Ati, eles frequentam a casa ali um do outro, e o Moss acaba falando ali na live que ele meio que passou ali no dia anterior na casa do Ati, e é nesse momento que a Fern, ela descobre ali que o Ati, ele não foi dormir depois que ele deixou ela ali na casa dele, não, ele foi ali e ficou com o Moss estava ali na casa dele, e aí começa as mais desconfianças ali na mente dela, e ela encerra a live ali, ela dá uma desculpa falando que o celular dela descarregou, mas obviamente, né, gente, o Ati, ele percebe o que tá rolando ali, e ele vai atrás dela, e o Moss, ele fica ali se perguntando o que tá rolando, porque o Moss, ele é o mais inocente de todo nessa história, né, porque ele não sabe de nada que tá acontecendo ali, ele praticamente caiu de paraquedas no meio desse triângulo amoroso.
Então o Ati, ele vai ali atrás da Fern, ele começa a falar com ela, fala que tudo que aconteceu ali, eles só estavam gravando conteúdo, eles só estavam ali fazendo conteúdos para as redes sociais, que eles precisavam gravar as coisas ali. Ele começa a dar umas desculpas ali e acaba que funciona. A Fern meio que acredita ali nele, só que ele não consegue contar toda a verdade ali pra ela, porque a produtora chama eles, fala que eles precisam gravar em uma cena. Então ele fala pra ela que mais tarde eles conversam e que ele vai dormir ali na casa dela, depois que eles terminarem as gravações ali. Naquele dia ele vai dormir na casa dela. Então eles têm que gravar uma cena ali, que é uma cena na rua, que eles vão gravar ali numa avenida. E aí vem um guardinha, ele pergunta ali pra eles se eles têm permissão pra gravar aquela cena, e aí a produtora fala que eles têm permissão sim, que eles já até pediram o alvará ali da prefeitura, alguma coisa assim do tipo, gente, eu não sei como que funciona essas coisas. E aí ela sai ali pra pegar o papel pra entregar ali pra ele, a licença que eles têm ali pra gravar a cena. E então o Ati, ele vê que o irmão dele tá sentado num banquinho lá na praça. E ele vai ali, senta com o irmão dele, e aí ele começa a conversar ali com o irmão dele. Então o Moss, ele também chega ali, ele se apresenta para o irmão do Ati, e aí o irmão do Ati, ele começa ali a falar com ele, falando: ah, você tem que trabalhar com a nossa mãe, você disse pra ela que você não iria fazer tantas séries, que você ia fazer só uma ou duas séries, depois você ia começar a trabalhar com a gente. Esse ramo onde você está trabalhando não tem muita segurança, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele começa ali a falar umas coisas ali para o Ati, e obviamente isso acaba deixando o Ati ali com a autoestima muito baixa. E o irmão dele vai embora ali, deixa o Ati e o Most ali, e eles começam a meio que conversar. E aí o Most, ele acaba meio que entrando no assunto ali e perguntando o que aconteceu ali com a Ati. E a gente descobre o que aconteceu ali no passado dele, que a gente tem aqueles flashbacks quando fala de skate ali pra ele. O que aconteceu? Aconteceu que o Ati, ele era um menino e ele sofreu bullying na escola. Tinha uns garotos que eram uns valentões ali e eles falaram pra ele que ia ensinar ele a andar de skate, só que ele, quando ele chegou lá, eles começaram a bater nele, começaram a agredir ele, e se o irmão dele não tivesse chegado ali naquele momento, eles teriam feito coisas piores, mostrando ali que talvez eles teriam abusado ali dele, gente. É pesado isso. E aí ele fala que ele deve muito isso ali pelo irmão dele, que foi o irmão que o salvou. Então ele fala que ele quer provar ali pra mãe dele, para o irmão dele, que ele consegue trabalhar nessa indústria, que essa indústria vai dar ali alguma coisa pra ele. Ele começa a falar ali para o Most, e o Most, ele super dá um apoio ali pra ele, fala que eles vão conseguir juntos, que ele tem muito talento. Ele consola ali o Ati, e é super fofo esse momento, é um momento muito bonitinho ali entre eles, e o Ati, ele tá super emocionado ali naquele momento. Então naquela noite, o Ati, ele vai dormir lá na casa da Fern, ele chega lá na casa da Fern, eles começam a conversar ali, e aí a Fern vê que a hashtag MostAti tá em primeiro ali nos trends do Twitter, e ela começa a conversar ali com ele, e ela pergunta ali pra ele: por que você não me disse que o Most estava na sua casa? Ela começa ali a falar com o Ati começa a inventar ali pra ela, fala que ele só tava criando conteúdo, né, só que o conteúdo deles tava gravando era pra OnlyFans, né, só se for, porque o conteúdo deles ali era um conteúdo um pouquinho mais 18, né? E aí acaba que ele contorna toda a situação ali, ele consegue contornar a situação, dizendo que ela é a namorada dele ali. E aí, quando a Fern vai beijar o Ati, ele simplesmente vira a cara e fala pra ela que ele não tá no clima. Olha o que ele faz. E obviamente ela fica ali triste, né? Porque, gente, a menina queria ali ficar com o namorado dela, ele não quis, e ainda nessa suspeita toda que ela tá ali de que ele tá traindo ela, então assim, obviamente ela fica ali meio triste com tudo que tá acontecendo, mas ela acaba aceitando a situação ali, e aí os dois dormem, e no dia seguinte tem uma cena ali onde eles estão gravando os bastidores ali do camarim deles, aí o Most e o Ati, eles acabam criando um conteúdo ali, e os produtores acabam vendo que tá rolando um clima ali, e aí a Fern, ela chega ali, só que ela fica com muito ciúme de tudo que tá acontecendo. O Most fala pra ela: oh, a gente tem muito tempo que a gente não conversa, aconteceu alguma coisa, você pode conversar comigo. Só que ela fala que não aconteceu nada, ela sai dali, e aí os produtores começam a falar: eu acho que ela tá com ciúmes. E aí eles falam que acham que ela tá com ciúmes ali do Ati. E aí o Most fala: por que ela teria ciúmes do Ati, sendo que não tem nada que rola ali entre os dois? E aí ele fica assim também, né? Eles ficam conversando ali, e os produtores já estão meio que desconfiados ali das coisas. Então eles vão gravar uma cena, e essa é aquela cena que a gente vê no início desse arco, que é a cena hot ali dos dois, que é uma cena muito quente ali entre eles. E aí o diretor fala ali pra eles que ele não queria gravar aquela cena, que ele não gosta de fazer esse tipo de cena, que ele não gosta de dirigir esse tipo de cena. Então seria melhor que eles fizessem essa cena em um take só, e que é pra eles se esforçarem muito. E obviamente o Most, ele tá puto ali com o diretor, e ele fala pra ele que eles vão se esforçar e vai fazer aquilo tudo num take só. Então eles começam a gravar ali, e gente, rola uma química intensa entre eles.
deles e parece que tudo ali é uma coisa de verdade mesmo. E aí a Fern, ela tá visualizando aquilo, ela tá acompanhando tudo que tá acontecendo ali e ela tá, meu Deus do céu, gente, eu tô sendo chifrada aqui. E aí ela sai ali da gravação, ela deixa eles ali gravando e aí o diretor, ele corta ali a cena. O Moss e o Ati vai lá, pergunta pra eles se eles foram bem, só que o diretor nem liga ali pra eles, sai dali, não fala nada com eles e o Pi só fala ali pra eles: vocês foram bem, parabéns pra vocês foram maravilhosamente bem nessa cena. O Pi, eu sinto que ele tá sabendo que tá rolando uma coisa ali entre os dois e ele não quer admitir, ou essa era a estratégia dele, né? Porque quando é proibido, gente, quanto mais proibido, mais a pessoa quer. Então acho que talvez essa seria a estratégia dele, ele proibir os dois ali e talvez rolar uma coisa de verdade. Não sei, será que poderia ser essa uma estratégia do Pi ali? Talvez, hein? Então, depois que eles gravam essa cena, o Moss, ele vai ali tomar banho. E aí, gente, o Ati, ele simplesmente chega ali no banheiro. E aí, eles começam a se pegar ali no banheiro, uma pegação muito intensa. Acaba que eles fazem o Turuleonzes ali. E a Fern, ela acaba pegando os dois ali no banheiro, porque ela acaba vendo a sombra deles ali na porta, que é uma porta com aquele vidro branco, meio fouet. É fouet que chama? Não sei. E aí ela acaba vendo ali que os dois estavam naquele momento. E aí ela começa a confrontar o Ati. Ela fala: por que você fez isso? Você me traiu. Você não disse para o Moss que eu era sua namorada. Ela começa a falar ali um monte de coisa. E aí acaba que o Moss, ele fica com muita raiva ali do Ati, porque ele não sabia que os dois estavam namorando. E aí ela fala assim pra ele: olha, você vai ter que escolher. Você escolhe entre ele ou entre eu. Você não pode ficar com os dois. E sabe o que o Ati fala? Eu sempre vou escolher o meu trabalho. E aí a Fern sai dali puta. E aí ele vai ali pegar na mãozinha do Moss. E obviamente o Moss, ele se sente ali usado. Ele se sente como se o Ati, ele usou ele ali pra criar conteúdo. Usou ele só pra ali fazer as coisas que ele queria, usou ele pra fama, e ele sai dali, ele tá super puto ali com o Ati e deixa o Ati ali. Ele acabou ficando sem os dois. Só que, gente, a história, o buraco é muito mais embaixo. A Fern, ela chega ali na casa dela, ela não tá com forças mais pra gravar a série, ela não consegue ir lá na série mais pra gravar, e ela chega ali na casa dela, ela começa a ver ali os bastidores da cena, e ela responde aquela mensagem do cara que mandou ali pra ela no início do episódio, falando que ela era muito boba, dela tá ficando ali com a Ti, e ela fala que ele tinha razão. E aí, gente, no outro dia, ela vai até uma farmácia e ela compra um teste de gravidez. Gente, a Fern, ela está grávida. Ela tá grávida do Ati. Gente, é o maior plot twist que eu já vi uma série de BL. Eu não imaginava que isso poderia acontecer numa série BL, gente. Isso foi o maior plot twist na minha vida. Eu não imaginava que isso poderia acontecer. Basicamente, ela tá grávida ali. Então, a gente vê ali numa cena onde o Pi, ele tá ali conversando com a produtora, ele pergunta onde tá a Fern. Ela fala que a Fern, ela tá doente. E o Pi simplesmente fala ali pra mulher, pra ela inventar ali no roteiro, que a personagem da Fern morreu. Demitiram a Fern, praticamente. Ela foi demitida ali da série, a personagem dela vai ter um final que morreu ali, e aí eles tiraram ela da série. Eu fiquei assim, é fácil assim? Qual é o contexto ali da série? É uma série que fala de pessoas que estão num clube de natação, a personagem morreu assim do nada. Gente, muito estranho isso, muito estranho. E a gente vê também que o clima ali entre Moss e a Ti também não tá muito bem, o clima entre eles tá bem tenso ali, né? A gente vê os produtores deles comentando ali nos bastidores, eles falando que viram que a Fern, ela tava comprando ali um teste de gravidez. Eu não sei se eles falam isso neste episódio, se eles falam isso nas prévias, mas eles ficam comentando ali sobre a Fern e como o clima ali entre Moss e a Ti não tá muito bem. O Korn e o Wirt, eles percebem isso e aí estoura uma notícia do nada em que a Fern, ela expõe ali o Ati. Ela expõe que os dois teve um relacionamento e que ele tava fazendo uma série Y e que ele atraiu ali com o seu parceiro. E aí tem a foto ali da sombra dos dois ali no banheiro. E, gente, o episódio acaba nisso, a gente descobrindo ali que a Fern tá grávida, e a gente vem com as prévias. E as prévias é só tiro, porrada e bomba. Por quê? Eu tô até aqui com as prévias na minha mão pra eu contar pra vocês o que acontece nessas prévias, olha. Nas prévias a gente tem ali um monte de fotógrafos, um monte de jornalistas, repórteres ali, querendo falar ali com a Ti. E aí a gente vê o Ati, ele tentando ajustar as coisas ali com o Moss, só que ele não consegue. E o Pi, ele meio que conversando ali com a Ti, e aparentemente o Pi, ele vai tirar ali o Ati desse ramo do Y, e era
tudo que ele queria, né? Ele sempre quis fazer séries Y, só que agora ele não consegue, porque ele acabou cagando ali com a carreira dele. E aí, a gente vê também no fim do episódio, que eu não falei pra vocês, mas o Pi, ele liga ali pra Fern e ele fala pra ela: olha, eu te pedi pra você ficar de olho no Ati, eu não pedi pra você dormir com ele, pra você se apaixonar por ele. E aí, é assim que termina este episódio 19 de War of Y. E eu tô de boca aberta, eu não imaginava que a série iria pra este lado, pra essa vertente. Eu nunca imaginei que eu viria uma gravidez em um BL, nunca imaginei que eu veria isso. E eu tô chocado, gente. Eu não sei mais o que esperar no próximo episódio, não sei o que vai acontecer. Eu não acho que essa história talvez tenha um final feliz. Talvez essa seja a única história ali de War of Y que o casal Y não fique juntos, não sei. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Acho sim que o Ati foi um boy lixo, sim, porque ele usou todo mundo ali, ele tinha plena consciência do que ele tava fazendo. Talvez ele não tinha consciência ali de que ele ia engravidar uma garota. Não, isso aí ele não tinha consciência, mas que ele tava traindo todo mundo ali, que ele tava manipulando todos os dois ali, ele tinha consciência. Um boy lixo completo. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Vocês curtiram? Vocês esperavam que isso fosse acontecer? Porque assim, gente, eu não esperava nada. Nada mesmo. E eu tô chocado. Eu tô completamente chocado com esse episódio. Então me conte aí que eu quero saber a sua opinião. Não sai desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, faça como essas pessoas aqui do lado e seja membro aqui do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a produzir conteúdos novos aqui pra vocês. Seja membro porque você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Então seja membro aqui do canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso, gente. Se você chegou até aqui, comente hashtag a Fern vai ter um filho, porque eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário e vou saber que você chegou até aqui. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!